Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru, que fica no centro do estado de São Paulo. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o programa Despertar, recebendo Sidney Fernandes, orador espírita, escritor, e está trazendo um programa interessante para vocês hoje. Seja bem-vindo, Sidney Fernandes, a mais um programa Despertar. Olá, amigos telespectadores. É com prazer que estamos de volta ao programa Despertar. Sidney, nós hoje vamos falar sobre seu artigo Entrevista com Allan Kardec. E eu gostaria de começar a pergunta, Sidney, como imaginar uma entrevista com Allan Kardec, Sidney? Como você chegou a esse tema muito interessante? Na verdade, Theo, nós não temos uma entrevista real com Allan Kardec. Temos as suas anotações, as suas memórias, os seus livros, e nós conseguimos aí catalogar, assim como ele fez com a doutrina espírita, e foi buscando informações aqui, acolá dos espíritos, nós conseguimos trazer algumas das falas de Kardec. Então, tudo que nós trouxemos nesse programa de hoje, embora seja uma entrevista virtual, e isso aconteceu mesmo, reflete o pensamento do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Sidney, e no início do seu artigo, nessa entrevista com Allan Kardec, você consegue inserir Paulo na situação, né, Sidney? O que Paulo, o gigante do Evangelho, como diz um outro artigo seu, está fazendo na entrevista com Allan Kardec, Sidney? Sabe, é que eu entendo que Paulo perdeu o seu ganho, a sua posição. Paulo era um cidadão romano, embora fosse judeu, e ele estava com um futuro pronto, preparado pelo seu pai, que era um grande construtor de tendas, um grande tecelão, até que Paulo, na estrada de Damasco, viu Jesus e, no modo de ver do pai de Paulo, o filho enlouqueceu, porque colocou tudo a perder para seguir o profeta galileu, Jesus. Então, eu faço um paralelo entre o mau negócio, vamos dizer assim, se pudéssemos chamar de negócio, que foi Paulo conhecer Jesus, com a situação de Allan Kardec. Sidney, levando em consideração o nome, né, e o status, podemos dizer assim, que Allan Kardec tinha, aconteceu a mesma coisa com ele? Realmente, assim como Paulo conhecer Jesus foi um mau negócio, né, sob o aspecto financeiro, e ele fala isso, inclusive, numa das suas epístolas, que ele perdeu muito dinheiro, muita posição, assumiu a condição até de escravo para poder manter-se na vida. Ele mal ganhava o suficiente para sobreviver. O professor Rivaio, quando chegou da Suíça, por volta de 1822, 23, ele estabeleceu-se, tornou-se um grande escritor, tradutor, diretor de escola, pedagogo, e fez o seu pé de meia, estava realmente numa situação boa. E aí depois ele assumiu uma outra identidade, deixou de ser o escritor Rivaio, o professor Rivaio, para se tornar o desbravador do espiritismo, Allan Kardec. Fundiram-se as duas criaturas. Mas a partir de 1855, quando ele, embora tenha usado um pseudônimo para codificar a doutrina, o pseudônimo Allan Kardec, a vida do professor Rivaio passou a ser difícil. Em Paris, ele passou a sofrer críticas, injúrias, perseguições, e passou a sofrer golpes assim na sua vida, muito semelhantes aos que Paulo recebeu. Sabe aqueles golpes de açoite, as pedradas, as ironias vivenciadas por Paulo?
Isso também aconteceu com o professor Rivaio, porque ambos dedicaram-se de corpo e alma à universal causa do Cristo. Sidney, e a gente também fica imaginando, eu acredito que você tenha pelo menos essa resposta para a gente, quais os sentimentos de Rivaio depois de se tornar Allan Kardec, Sidney? Com base em várias obras biográficas e textos do livro Obras Póstumas, e lúcidas interpretações do festejado escritor Hermínio Miranda, eu quero trazer uma hipotética entrevista com Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Sidney, uma entrevista com Allan Kardec, eu imagino que muitas pessoas imaginam isso e você nos traz agora. Gostaria que você entrasse mais a fundo aí nessa parte central dessa entrevista, Sidney. Como foi, Sidney? Bem, começamos com o nosso repórter virtual, que está cruzando o Rio Sena pela Ponte do Carrossel. E essa ponte não é somente uma ponte, mas é uma obra de arte que se integra à bela paisagem parisense. Ele embicou o coupé pela Place du Carrossel, contornou essa praça bem ao lado do Museu do Louvre, entrou na Avenida de l'Opéra e, em seguida, entrou à direita na Rua Sainte-Anne. A Rua Sainte-Anne é famosa na biografia de Allan Kardec. Então, o coupé percorreu mais ou menos 1 quilômetro e estacionou a 2 quadras do final da rua, entre a Rua Rameau, a Rua Cherubini, bem em frente à Passagem Sainte-Anne, que dá acesso às escadarias do prédio onde mora Monsieur Allan Kardec. Essa Passagem Sainte-Anne é muito famosa. Há muitas passagens em Paris. O intervalo entre um prédio e outro, eles aproveitam, cobrem, arrumam, colocam lojas, e dali é a entrada para os apartamentos residenciais. Hoje, em Paris, essa região é totalmente comercial, mas foi ali que o nosso repórter parou para iniciar a entrevista com Allan Kardec. Você está acompanhando o programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. A gente vai para um pequeno intervalo, nosso primeiro apoio cultural, e na sequência vamos saber como foi o encontro do repórter com Allan Kardec. Não sai daí, a gente volta já já. Beleza. 3 segundos. Ó, ficou bem encaixado aí esse primeiro... Ficou, né? Ficou. Agora vai para 12, né? 12, isso. Então, contagem regressiva para o segundo take do programa Despertar com Sidney Fernandes e Theo Oliveira. Contagem regressiva para 12 minutos. 4, 3, 2, Theo. Estamos de volta, depois do nosso primeiro intervalo, o primeiro apoio cultural, na sequência, para o programa Despertar de hoje, que recebe o orador e escritor espírita Sidney Fernandes. Estamos falando sobre um artigo escrito por Sidney, uma entrevista com Allan Kardec. Sidney, antes do nosso primeiro intervalo, você dizia sobre como foi a chegada do repórter. E agora, Sidney, eu gostaria que você nos dissesse como foi esse encontro, como foi a receptividade de Kardec, a sensação do repórter de encontrá-lo e o início dessa entrevista, Sidney? O repórter ficou muito nervoso, porque ele estava ali diante de uma figura de tamanha significância, que era o professor Rivaio, muito conhecido, respeitado em Paris, e que agora assumira uma segunda identidade, a de Allan Kardec, que tornou o nome dele conhecido no mundo inteiro como codificador da doutrina espírita. E antes que o repórter saísse daquele torpor, aquele nervosismo inicial, o próprio codificador, Allan Kardec, tomou a iniciativa para dizer para o repórter: olha, eu sei que você gostaria muito de falar de uma suposta encarnação anterior minha, de João Hus. Então, João Hus, Theo, foi uma dessas criaturas que
que se destacou na história da humanidade. E consta que teria sido uma das encarnações de Kardec. Mas quando ele começa a falar com o repórter, ele fala: eu não quero tocar nesse assunto, não, porque, sabe, o João Hus acabou sendo queimado pela igreja. Se ele toca nesse assunto, ele é obrigado a dizer que ele poderia ser ou não, houve uma revelação da uma médium chamada Hermance Dufault. Falou: esse assunto é muito importante, mas eu não quero tratar dele na nossa entrevista. Tudo bem para você? E o repórter sabia que ele não queria falar nesse assunto porque provavelmente iria ferir os chamados nervos eclesiásticos, que estavam à flor da pele naquela época. Então, seria uma crítica que Kardec faria, porque João Hus foi queimado pela Igreja Católica. Então, ele falou: melhor não tocar nesse assunto, não. E o Kardec sempre tinha o bom senso de evitar confusões. Daí, ele não querer falar de João Hus na entrevista, Theo. Sidney, acredito eu, como um bom repórter, também deve portador de bom senso, assim como Kardec. Ele entendeu o recado, Sidney? Entendeu, sim. Ele entendeu que a partir dali o Kardec já deu um largo sorriso, deixou ele um pouco mais à vontade e entendeu aquela situação. E logo foi se impressionando com a clareza de pensamento e a lógica irretorquível que emanava daquele grande homem, Allan Kardec. O repórter, ele mesmo dotado de boa cultura e formação, logo notou que teria muito o que aprender com o codificador Kardec e com o homem Rivaio. E as perguntas, Sidney, como foram essas perguntas que o repórter fez a Kardec nesse início de entrevista, já dentro da entrevista? Então vamos lá, Theo. Gostaria que você agora personificasse a figura do repórter e eu vou personificar a do codificador e fazer os meus comentários. Vamos lá então, Sidney. Senhor Allan Kardec, estamos em 1860. O espírito da doutrina espírita que o senhor codificou já está pronto ou ainda precisa de alguma complementação? Com o lançamento da segunda edição de O Livro dos Espíritos, consideramos que os alicerces principais da grande obra dos Espíritos foram fincados. A partir de 1861, teremos criteriosa expansão filosófica e a consolidação de aspectos experimentais e científicos. Com essa resposta, Allan Kardec queria dizer que o Livro dos Espíritos é a obra primeira, a obra básica, é a base da doutrina, mostra o seu aspecto filosófico, mas já vai falando também de outros aspectos. Alguns autores consideram que cada parte do Livro dos Espíritos refere-se ora à parte filosófica, ora à parte da mediunidade, à parte experimental, ou mesmo à parte religiosa, enfim. E quando ele falou na data de 1861, ele estava se referindo à segunda obra que ele iria lançar no ano seguinte a essa entrevista, que seria o Livro dos Médiuns. E com certeza também não poderia faltar uma pergunta nesse sentido, né, Sidney? E ele pergunta: e quanto à estrutura ética? Ele estava se referindo, naturalmente, ao aspecto religioso da doutrina. Não é nossa preocupação neste momento. Ela virá a seu tempo, evitando-se ao máximo os atritos e controvérsias, buscando-se apenas os ensinamentos morais dos evangelhos. Com efeito, em 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, mas com muito cuidado de não ferir, de tratar das questões que trariam alguma controvérsia com outras religiões. Ele tratou apenas do aspecto moral, dando ênfase principalmente ao Sermão da Montanha, que é um texto de aceitação universal. Isso aconteceu com o lançamento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, alguns anos mais tarde, 4 anos depois dessa entrevista, em 1864.
E o repórter segue, né, Sidney, dizendo: comenta-se nos bastidores do nosso jornal, o Courrier de Paris, que a doutrina espírita estará exposta às mais rudes confrontações. O que me diz disso? Então Allan Kardec responde: cada ataque determinará o exacerbamento do nosso processo introspectivo e de nossa autoanálise, para que as posições da doutrina permaneçam inexpugnáveis. Então, ele sabia os problemas, as dificuldades e os ataques que Kardec iria receber da sociedade, do clero, da imprensa, e ele disse que ele estava preparado para esse embate que poderia ocorrer futuramente. Sidney, no caso, o repórter muito perspicaz segue perguntando: e quanto ao meio científico, o senhor tem algum receio da sua reação? Kardec refere-se ao sentimento de segurança e de crescente respeito pelos postulados da doutrina espírita que começava a tomar conta dos meios científicos. Realmente, os grandes cientistas da época tiveram sua atenção atraída para a doutrina espírita. E ele continua respondendo ao repórter: a doutrina espírita antecipou-se aos tempos. Suas ideias e conceitos, tais como a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, e poderíamos acrescentar a existência do perispírito, começam a receber a estampa confirmatória de importantes cientistas que se detêm a examiná-la seriamente. E foi isso que aconteceu. O Espiritismo atraiu a atenção dos cientistas para os seus postulados básicos. Sidney, e ele continua a pergunta ainda dentro do campo desse conflito. Ele pergunta-se assim: o senhor não tem receio de que os cientistas possam identificar algum conflito entre o espiritismo e a ciência? Nesse momento, o repórter percebeu que ele estava diante de um homem grandioso, muito inteligente. E a resposta que Kardec deu a ele provocou um grande espanto no repórter, porque ele percebeu que ele estava diante de um homem de muita coragem, de muita firmeza. E Kardec responde à questão da seguinte forma: o Espiritismo está preparado para se modificar nos pontos em que eventualmente estiver em erro ou em conflito com a ciência. Se algum dia surgir alguma reformulação na codificação, isso poderá ocorrer em seus aspectos secundários, jamais em suas concepções estruturais básicas. Então, diante daquela pergunta, se por acaso a ciência encontrasse algum conflito, ele falou: não, eu estou preparado. Se precisar modificar a doutrina, nós vamos colocá-la de acordo com a ciência. E isso aconteceu pelo menos uma vez em relação à teoria da evolução, em que, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, Kardec não aceitava a teoria evolucionista de Darwin, mas na edição daquele ano da entrevista, 1860, ele demorou 3 anos para soltar a segunda edição, e em 1860 soltou também a terceira edição. Ele já aceitava a teoria evolucionista. Isto é, se precisasse voltar atrás, ele voltaria, porque ele percebeu que uma das respostas dos espíritos não estava batendo com a ciência. E ele, um dos pontos principais da doutrina, era dizer sempre que os espíritos não sabiam de tudo. E ele percebeu que houve aquele engano e reperguntou aos espíritos em 1860. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Aí os espíritos consertaram. É isso que ele quer dizer. Se por acaso, em determinado momento, a doutrina estiver em erro ou em conflito com a ciência, o espiritismo está preparado para se modificar. E eu posso lhe assegurar, Theo,
que em todas as concepções estruturais do Espiritismo não houve essas mudanças significativas ou básicas. Você está acompanhando o programa Despertar e hoje estamos falando com Sidney Fernandes sobre um artigo seu, Entrevista com Allan Kardec. Vamos para mais um intervalo, o último apoio cultural, e já já voltamos com o último bloco do programa de hoje. Não saia daí que a gente volta já. Beleza. Vamos dar uma olhadinha, ver se em 8 minutos ainda vai dar para responder todas as perguntas ou vou ter que dar uma resumida, né? Tem bastante coisa aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então tem que responder assim muito rapidinho todas para chegar às 11 perguntas em 8 minutos. Uhum. Você vai perguntar, eu vou responder assim fora do texto, bem rápido. É o soltar o pinga-fogo aí da sexta-feira. Verdade. Aqui está pronto. Então vamos gravar o terceiro take do Despertar, falando sobre a entrevista de Allan Kardec, de 8 minutos, contagem regressiva, Theo, para 4, 3, 2, Theo. Estamos de volta para a sequência e o último bloco do programa Despertar de hoje, falando com Sidney Fernandes e seu artigo Entrevista com Allan Kardec. Sidney, seguindo aqui a pergunta, uma pergunta muito interessante. O repórter fez a Allan Kardec. O Espiritismo responde todas as indagações humanas? E ele responde que nem todas as questões estão resolvidas e que os espíritos deram apenas o início ao trabalho que deverá ser realizado por todos nós. Na sequência, Sidney, uma pergunta também muito interessante. O Espiritismo foi criado pelo Senhor? E ele responde que o próprio nome dos espíritos diz a origem dele, o Livro dos Espíritos. Na verdade, estão claros ali que existem sinais de inteligências conscientes coordenadas. Então, realmente, o livro provinha dos espíritos e Kardec simplesmente codificou essas informações. Mas uma pergunta também muito interessante. Quando descobriu a sua missão de codificador? Kardec refere-se à noite de abril de 1856, quando estava na casa da médium Ruth Jafé. E quando, naquele momento, recebeu a informação, ele ficou assim bastante surpreso, porque foi dito a ele: olha, a sua missão está aí, a do obreiro que reconstrói o que foi demolido. A nossa assistência não te faltará, mas você vai ter que fazer aquilo que for necessário. Era muita responsabilidade sobre as costas de Kardec, Theo. Passou por sua cabeça eventual malogro de sua missão? Perguntei aos espíritos o que poderia determinar o meu malogro, e eles responderam que eu teria muitos escolhos, perigos, que a minha missão seria rude, porque minha missão seria de abalar e transformar o mundo inteiro. Isso realmente aconteceu, Sidney? Passados 4 anos depois que me foram dadas as recomendações a que me referi, posso atestar que elas se concretizaram exatamente em todos os pontos. Mas nunca me foi dado saber o que é o repouso, e mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive a saúde abalada e a minha existência até comprometida. Nesse caso, o senhor chegou a desfalecer? Graças à proteção dos espíritos, eles nunca me faltaram
e nunca senti qualquer desfalecimento. Surpreende-me, senhor Kardec, a sua resistência a todos esses embates. A que atribui essa fortaleza? Quando me sobrevinha uma decepção ou contrariedade, eu me levava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E esse modo de proceder se tornou tão habitual que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Como transcorreu a transição do simples trabalhador rivaio para a propagação da verdade como missionário em chefe? Na verdade, ele disse que ficou surpreso com a situação, uma espécie da nomeação dos espíritos. Mas os espíritos o alertaram também. Olha, não esqueças de que podes triunfar, como podes falir. Kardec respondeu, eu entendi. Então, ele ali mesmo confessou para o repórter que havia uma distância considerável entre o adepto estudioso e o coordenador da doutrina. Mas a partir do momento que ele aceitou a incumbência, partiu para bem dela se desincumbir com determinação e coragem. E a partir de agora, o que virá pela frente? Continuará dependendo dos espíritos para dar continuidade à sua obra? Não, a princípio eu procurei respostas às minhas interrogações, mas nesse tempo descobri que está surgindo um mundo novo, que poderá ser abalado e transformado se o trabalho for feito corretamente. Acabou o concerto a quatro mãos? Abriu-se espaço para o solista? O Kardec ficou nesse momento assim surpreso com a sagacidade do repórter e responde para ele: sua imagem é bastante próxima da realidade, mas sem mesmo eu perceber, eu já estava elaborando uma nova doutrina. Agora não mais com diálogo direto com os espíritos, mas a partir das minhas reflexões e conclusões. Existem os chamados espíritos ordenadores? O repórter lamentou que estava chegando ao final da entrevista. E esta foi a última pergunta que ele fez. Espíritos ordenadores, respondeu Kardec, são os incumbidos pelo plano maior de disciplinar as ideias, descobrir suas conexões e consequências, colocando-as ordenadamente ao alcance da mente humana. Sempre tive consciência de sua existência e de sua importância, e espero continuar contando com esses sintetizadores do pensamento. Sorrindo, o repórter apertou a mão de Allan Kardec com a absoluta convicção de que seu entrevistado era um desses espíritos ordenadores. Então, como vemos aí, nós estávamos diante de um repórter instigante, mas também diante de um grande homem de brilhante inteligência, que havia sido incumbido pelos espíritos de codificar a doutrina espírita. Ele havia sido preparado para ser o professor Rivaio e depois, a partir de 1854, 55, começou a aproximar-se dos espíritos. E com essa entrevista dele, nós vemos todos os problemas, dificuldades, perseguições, tropeços que ele sofreu, mas acabou-se por desincumbir bem da sua tarefa, trazendo aos homens a nova revelação, a revivescência do cristianismo, que é o Espiritismo. Chegamos ao final de mais um programa Despertar e hoje tivemos a grata surpresa de um artigo muito interessante e muito atual, uma entrevista virtual com Allan Kardec. Esperamos que vocês tenham gostado. Desde já, muito obrigado, Sidney, e até um próximo encontro. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado você que nos acompanhou em mais um programa Despertar. Fiquem todos na paz de Deus, na companhia dos bons espíritos e até a próxima semana para mais um programa Despertar.